Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui para a nossa segunda edição. Chega deixando o like, mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando e se é novo, se inscreva no canal. Gente, é muito importante, se você curte o Fanático, se inscrever, não só assistir, se inscreva também no nosso canal, o Fanático Vascaíno. Bom, o Vasco está comprando o segundo jogador na era SAF, exatamente, Pedro Raul, 10 milhões de reais. Como é que o Vasco consegue fazer isso de agosto para cá? Até então não estava conseguindo. Nos últimos anos não conseguia contratar. Mas por que agora consegue contratar? Mas não vem outros jogadores, Azevedo? Claro, calma que eu vou falar sobre isso e muito mais depois da nossa vinheta. Então não sai daí que o papo é super rápido. Roda a vinheta, volto, converso com você. Enquanto isso, dedo no like, comentário, compartilhamento e se você é novo, se inscreva. Eu já estou de volta. Aí sim, papai, viu como foi super rápido rodar a vinheta e já voltar para conversar com você. Direto e reto ao assunto. Torcedor, eu proponho aqui uma análise criteriosa, com tranquilidade, de uma realidade. Vamos fazer um corte, olhar para trás e enxergar positividade daqui para frente. Você vai entender como. Início do ano, desse ano, eu ia falar ano passado, mas desse ano ainda, 2022. Lembra qual foi o discurso que o Zé Ricardo falou numa entrevista coletiva? Ele usou uma frase dizendo que nem na época de baile dele, quando ele dançava nas matinês, ele tinha levado tanto não. Carlos Brasil, à época o diretor executivo do Vasco, revelou a mesma coisa. Vários jogadores disseram não ao Vasco. Pois bem, o tempo foi passando, o processo político foi efervescendo até que foi aprovada a SAF. Estou fazendo um corte rápido nessa temporada para que a gente possa entender o que ficou para trás e o que vem por aí. Com a chegada da SAF, ou a possibilidade dela, houve um incremento no orçamento do Vasco de 70 milhões de reais, um empréstimo que depois virou um aporte inicial quando foi aprovada a SAF do Vasco. Veio a SAF. Com ela, quais foram os benefícios que talvez o torcedor não perceba, porque ele não olha em campo um time que ele imagina, obviamente, muito mais forte, disputando todos os títulos. Salários em dia, melhora da estrutura física de trabalho dos profissionais e agora no final do ano melhor ainda, porque o CT está passando por reforma, por ampliação. Vem aí outras novidades no CT do Vasco. Aguardem, vem aí mais novidades. Os outros campos que o Vasco vai construir e um mini estádio dentro do CT, uma arquibancada e tal, vem aí também. Já está em terraplanagem do próprio terreno que o Vasco já tem cedido pela prefeitura. Bom, voltando para dentro do campo. O que interfere um salário em dia? Você que recebe um salário sabe o quanto é importante receber em dia. E o Vasco não tinha essa prática. Nos últimos 22 anos, se você pegar todos os profissionais que passaram pelo Vasco ao longo desse tempo, eles vão dizer alguns momentos em que eles tiveram os salários em dia. E detalhe, o Vasco não pagava no quinto dia útil, ou até o quinto dia útil, como manda a lei. Pagava dia 20. O Vasco convencionou, à época de Eurico Miranda, que dia 20 era o dia para pagar. E agora? Ok. Salários em dia. Possibilidades de contratações. A primeira foi Palácios. Ah, deu certo ou não deu certo? É uma discussão. Mas ele veio sob desconfiança? Não, apesar do mau momento dele no Inter. Mas a leitura que eu fiz à época, e acabei equivocado, porque ao longo da temporada ele mostrou o contrário a isso, eu via nele uma semelhança ao Conca. Quando sai do Chile, vem para o Vasco, tímido, não desponta como tal, fica na reserva e tal, e vai para o Fluminense e a gente sabe o que aconteceu na carreira do Conca. Ponto. Só que o Palácios, na segunda temporada dele de Brasil, que a primeira foi no Inter, a segunda no Vasco, ainda não foi. Culpa dele. Culpa dele também, claro. Ele é um cara introspectivo, aí diz que quer voltar para o Chile, mas não vai voltar com duas conversas, não. Bom, mas o Vasco comprou. A partir do momento que teve o aporte da SAF. Leia-se SAF,
777, junto com o Vasco, mas o dinheiro vem da 777. Vem agora a janela de contratação, porque quando a SAF foi aprovada, torcedor, depois de tantos políticos fazerem o que fizeram na justiça, brigarem pelo Vasco, a SAF foi aprovada depois da janela. Aí não tinha mais como contratar, ok? Veio o Alex Teixeira, de graça, ele quis jogar no Vasco, ele quis voltar ao Rio, estava para nascer o filhinho dele e tal. Aliás, não respondeu até agora se fica no Vasco ou não, a tendência é que não fique no Vasco, busque um outro clube, já tem sondagens de outros, soube que Cruzeiro e Corinthians sondaram já o atleta, enfim. Aí o Vasco vem na virada do ano agora e compra o Pedro Raul. Não comprou apenas um atacante, está comprando o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, pagando ao Caxiua Rei Sol não a quantia que o Caxiua propôs lá no início e que eu noticiei várias vezes aqui, olha, para comprar o Pedro Raul, 3,5 milhões de reais, aproximadamente 20 milhões, pô, mas vale e tal. O Vasco conseguiu, com o passar do tempo, com a frieza na negociação, cair de 3,5 milhões para 2 milhões e fechar em 10,5 milhões parcelados. Você acha que isso é um mau negócio? E mais, quando que o Vasco teria condição de comprar 2 atletas gastando quase 21 milhões de reais? Se não fosse o modelo SAF. Aí, recebi uma ligação hoje de um grande amigo, Robert Dominguete, que perguntou a seguinte coisa que está rodando nos grupos em que ele pertence de Vasco. Pô, mas quando o Vasco vender um jogador, Azevedo, esse dinheiro vai para 777? Não. É uma dúvida pertinente, recorrente, e que eu não me canso de explicar, e eu acho que é importante cada vez mais a gente elucidar isso para o torcedor. A Vasco da Gama SAF é uma empresa que tem um majoritário, um sócio majoritário, a 777, e um minoritário, que é o Vasco, 70-30. Vende algum ativo, entra alguma receita, vai tudo para dentro da SAF. Apura seu resultado no fim do ano. Então vendeu o Andrei Santos, o dinheiro entra em janeiro, é exercício 2023, só vai fazer a apuração lá no final. Até porque não se recebe imediatamente, recebe também parcelado, às vezes 2023, 24, 25, parcela-se em anos também, uma negociação como essa, alta. E aí, lá na frente, em dezembro de 2023, resultado, o Vasco deu 100 milhões de lucro, 70% desses 100 milhões, ou seja, 70 milhões para 777, 30 milhões para a instituição Vasco da Gama. Cada um vai usar da forma que convém. Perfeito, é do jogo. Mas a minha reflexão é a seguinte, torcedor. Está devagar, está devagar. Não está como nós esperávamos, ok, mas é um novo modelo. E nesse novo modelo está vindo um camisa 9 de respeito, que na última temporada fez 57 jogos com a camisa do Goiás e fez 28 gols. Opa! Esse cara tem que se respeitar. Quando estava no Botafogo, fez 38 jogos e 11 gols. Esse cara sabe fazer gol. Ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols, Série A, onde o Vasco estará. Então, torcedor, nesse momento, a opção é sua. O copo está na metade. Está meio cheio ou meio vazio? Cada um faz a leitura. E não tem essa história de passador de pano. Para com esse discursinho bobo. Você está decepcionado, você queria grandes contratações, eu também. Mas será que não vem outras contratações de um mesmo nível de um Pedro Raul? Patrick de Luca, eu tenho minha desconfiança. Acho que é apenas para compor elenco. Não traria, pelas informações que tem. Mas vamos aguardar. Pode ser que o garoto dê certo aqui no Rio. Ok. Mas jogadores decisivos, um 10, um 7, zagueiros importantes, goleiros. Por que não aguardar ao longo desse mês de dezembro, torcedor? Porque eu sei que Abel Braga, Maurício Barbieri e Paulo Brax estão trabalhando diariamente, os 3 em conjunto, o tempo todo. Enfim, tamo junto, galera. Ótima noite para vocês e até amanhã com mais vídeo aqui no canal Fanático Vascaíno.